Vamos voltar, por favor. Gostaria de convidar para compor essa mesa diálogo sobre a rede de proteção, diálogo sobre a rede de proteção à mulher em situação de violência. Convidar a Cândida Ribeiro, a Hermildes e a Tatiane Oliveira, por favor, para compor a mesa. Bem, eu não posso me furtar a dizer que as 3 egressas do PPG NEM, né? Coisa boa. A prata da casa. E Cândida com uma participação super especial. Um menininho a ser educado por uma feminista batalhadora. Mais um para engrossar nossas fileiras. Então, nós combinamos, inclusive, combinar isso com a audiência. Eu sou Márcia Macedo, sou do NEM, hoje sou chefe do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo. Aí não posso me furtar dizer que é o primeiro departamento de gênero e feminismo do país. A gente estava encontrando umas colegas aí e não posso deixar de falar da importância de Ana Alice Costa. Ela seria a primeira chefe desse departamento. Infelizmente, não pudemos tê-la, mas todo dia uma homenagem à história dessa companheira que, né, ajudou a criação do PPG NEM e brigou muito para que esse departamento pudesse existir. Nós estamos começando às 11 horas e nós vamos precisar, para garantir o tempo da mesa, encerrar a 12h30. Então, a gente queria pedir a colaboração de vocês. O almoço vai ser um pouquinho mais apertado, mas dá. E aí a gente vai começar definindo aquela proposta, 20 minutos para cada uma de vocês, depois a gente abre para o diálogo com os presentes e as presentes. A gente vai passar para a Cândida. E, então, Cândida, eu vou lhe avisar quando você tiver 5 minutos apenas. Se você quiser, eu posso avisar com mais frequência, mas é melhor não, né? 5 minutos está bom, então. Acho que a gente pode usar um único microfone para evitar a microfonia. Tá certo? Fique à vontade. Bom dia. Primeiro, quero agradecer por, né, estar aqui, poder falar um pouco sobre o trabalho que eu fiz e ter a possibilidade de falar de um serviço de atenção a mulheres em situação de violência que, muitas vezes, recebe muitas críticas pelo fato de que acredita-se, talvez seja a verdade, não sabemos ainda, muita coisa ainda precisa ser estudada a respeito, que as mulheres elas ficam, como é que a gente poderia dizer, aprisionadas, né, em casas, e os homens soltos, né, os seus agressores soltos. Então, essa é uma discussão que precisa ser feita e levada a sério, que ainda não se faz assim, né? É preciso se fazer essa reflexão, né? Então, para isso, eu vou trazer um pouco dos resultados da minha tese, que foi a comparação de serviços de atendimento, serviços de abrigamento de mulheres em situação de violência aqui na Bahia, em Salvador, e em Madrid, na Espanha. Porque eu li algumas coisas, alguns textos sobre o abrigamento na Espanha e vi que era bem interessante, né? Existiam modelos diferentes de serviços e, com isso, eu achei que a gente poderia dar uma olhadinha para ver como é que era essa coisa, já que aqui ainda é tão, digamos assim, tão rudimentar, né? Não vamos dizer que é ruim, vamos dizer que precisa desenvolver, né, Helena? Então, vou tentar falar rapidinho para conseguir falar tudo. As primeiras casas... Então, eu fiz a comparação, né? Brasil, Bahia, Salvador, Espanha, Comunidade de Madrid. Madrid, na Espanha, ela é formada por comunidades e
o trabalho que eu fiz foi na capital, que é Madrid, que fica na comunidade de Madrid, né? Então, as primeiras casas no país, a primeira foi em São Paulo, em 1986, e na Bahia, em 2000, né? Que foi aqui em Salvador. Em Madrid foi em 1984, um pouco antes. Aqui nós temos as nossas políticas nacionais, estaduais, municipais. Ave Maria. Obrigada, professora. Obrigada. E lá não existem planos, né? Lá existe uma lei que é a nacional, como temos aqui, e tem as leis nas comunidades autônomas. Não todas as comunidades têm, mas Madrid tem uma lei, né, que rege mais essas questões. Então, a regulação nacional das políticas e dos serviços é através da lei nacional e da lei nas comunidades. E aqui nós temos a lei nacional, nós temos diretrizes nacionais e temos norma técnica para as políticas de abrigamento. A regulação do funcionamento dos serviços, aqui temos a tipificação dos serviços socioassistenciais do Ministério do Desenvolvimento Social, e lá temos a lei de serviços sociais de cada comunidade. É uma coisa mais local, essa determinação. A classificação dos equipamentos vinculados, ambos alta complexidade, dentro da gestão da assistência social, né, aqui do Estado e lá na comunidade. A vinculação institucional dos serviços, aqui na Secretaria Estadual de Assistência Social e Combate à Pobreza em Municípios, o que traz muitas vezes problemas, né, porque é uma secretaria que, na verdade, não é uma secretaria que tem como prioridade as questões das mulheres. Então, assim, até a questão do orçamento, muitas vezes, né, não é vista como prioridade, e isso nos traz muitos problemas. E lá existem organismos responsáveis para cuidar disso, das políticas. Inclusive, há um prédio, uma estrutura bem legal, assim, que concentra todas as políticas para as mulheres. Os serviços vinculados. Aqui, nós temos 3 casas de acolhimento. Não sei se já aumentou. Eu acho que não. Temos um estadual, que é a que segura a maior onda, né? É a que está aqui em Salvador, que é onde vem a maior parte, né, da demanda, que recebe. Uma municipal, que é em Feira de Santana, e uma em Alagoinhas, que tem características de ONG, né? E foi uma senhora, com a iniciativa dela particular, que organizou toda essa casa. E ela, inclusive, não nos permite muita parceria, muito diálogo, né? Já se tentou e ela um pouco que resiste. E agora temos uma casa de passagem municipal, que foi inaugurada esse ano, aqui em Salvador. Lá temos centros de emergência, centros de acolhida, pisos tutelados na comunidade. Não podemos falar da comunidade e não falar da prefeitura, porque existe uma ligação entre essas duas instâncias. E centro de emergência e zona de distância temporal na prefeitura. Né? A mulher que procura por esse serviço, ela vai para o centro de emergência, aí ela passa para o centro de acolhida e para os pisos tutelados, né, sequencialmente, através de protocolos, de formalizações, que é feito por aqueles organismos ali que tomam conta dessas políticas. Né? E aí, essa mulher que acredita, que existe regulações e protocolos formais que observam a necessidade dessas mulheres, né, dentro daqueles organismos ali, se vê e ela deseja ir para o centro de emergência e quem está na prefeitura, né, no centro de emergência da prefeitura, e deseja continuar o seu tratamento, com muitas aspas, né, aí ela pode ir da prefeitura para a comunidade. Aí ela vai para o centro de emergência, centro de acolhida, e aí faz todo esse passeio. Né? Articulação entre os serviços. Aqui a gente, infelizmente, não vê. Né? É totalmente desarticulado. E lá não. Lá é de um para o outro, de maneira formalizada, de maneira, digamos assim, processual mesmo.
né? Bom, aqui em Salvador, a área de abrangência, ela pega todo mundo do estado inteiro, né? É muita demanda, muita gente para só uma, né? Aqui em Salvador. Na comunidade, para a casa da comunidade, cada casa pega municípios de zonas específicas, né? Cada zona específica é aquela casa específica. E do município a cidade de Madrid. Então, assim, tem muito mais condições de trabalhar, até melhor, né? Horário de funcionamento 24 horas às 2, acolhimento inicial aqui só no horário comercial, e lá a qualquer momento, e em horário comercial. Articulação com outras instituições. Aqui temos algumas articulações com secretarias, só que não tem formalização de parcerias. Engraçado, lá também não. Só que lá existem priorizações, assim, né, prioridades. Se a mulher ela sai da casa e precisa de um serviço de saúde, existem serviços ali que, não, essa senhora ela vem da casa tal, tá bom, então ela vai ser primeiro atendida. Né? Imóvel onde funciona, alugado, boa estrutura física, só que estava meio assim, algumas coisinhas vazando, com parte anexa para quarto das usuárias. E lá, próprios e alugados, não só alugados, tem próprios também. Boas estruturas e condições físicas, e com quartos das mulheres próximos às áreas comuns, que parece bobagem essa coisa das áreas do quarto ser separado da casa e não ser. Parece bobagem, mas não é. Porque aqui existe uma área onde ficam os quartos das mulheres, que é ali onde elas ficam, e existe um portão, né, entre esses quartos, essa área e a casa. Então, assim, esse portão ele é aberto em determinados horários. Então, essas mulheres, em determinados horários, elas ficam, não sei, vamos dizer, presas do lado de lá, no quarto, né? E não pode passar para cá. Então, sai de uma situação de prisão para ir para outra. Organização Mulheres e Filhos em Cômodos, quartos individuais para cada família, quando dá, aqui e lá. Lá também, disse que quando tem muita gente, tem que, infelizmente, fazer uma misturinha, né? Botar 2 famílias em um quarto só. Mas o ideal não é isso. Segurança. Vigilante, seguranças patrimoniais do lado interno da casa, aqui. E lá tem um esquema especial todo de segurança. Né? Câmera, blindagem, botão de alarme. Lá. Aí a polícia ela fica esperta, porque ela pode ser acionada a qualquer momento. Então, equipe de trabalho, psicólogo, assistente social, mais ou menos parecidas. Né? Só algumas diferenças. Forma de contratação. Aqui são cargos comissionados e terceirizados, e lá são empresas privadas. São lançados editais. E aí, o ruim disso é que, como aqui também, vai sempre mudando as equipes. Né? Lança o edital, aí tem aquele tempo, 2 anos, para mais 2 anos. Aí depois, quando acaba aquilo ali, outro edital, aí muda tudo. Pois é. Pois é. Isso aí. Capacitações aqui a gente não vê. Eu já fiz várias pesquisas, inclusive pelo Observe, e a gente, o Observe sempre tem essa preocupação. Se as equipes estão sendo capacitadas, a gente sempre vê que não. Né? E lá tem, as equipes, inclusive, têm demandas para aqueles órgãos que eu falei antes, e aqueles órgãos oferecem o que as equipes solicitam de capacitação. Público-alvo, mulheres em situação de risco de morte, iminente de morte por violência doméstica, de 18 a 70, lá um pouco mais novas, e sem problemas de saúde mental e dependências químicas, né, que isso é um problema, porque ficam essas mulheres com problemas de saúde mental e dependências químicas totalmente excluídas desses serviços. Né? Aí também a gente tem que olhar pelo lado delas, né, que elas argumentam muito que a gente também não tem condições de cuidar, de estar com essas mulheres aqui, porque teve um caso de uma que surtou, não sei o que, não sei o que. Aí sempre tem uma história.
né? Então, assim, é um ponto que eu também considero muito importante, que eu acho que nós, feministas, e que estamos nessa luta e pensamos sobre isso, é uma coisa também que a gente precisa pensar muito, né? Mulheres vítimas de tráfico de pessoas são poucas, mas se chegam, são acolhidas, e lá também, porque lá tem serviços para receber essas mulheres. E aqui a gente não conhece. Então, fica complicado. Lá, pelo menos, recebe e encaminha. Aqui essas mulheres chegam e aí, para o acesso aos equipamentos, avaliação de risco de morte da mulher sem regras, né, foi uma grande questão das profissionais que eu entrevistei do serviço da Casa Abrigo, que elas falaram que muitas vezes as pessoas enviam, né, encaminham mulheres de outros serviços que realmente não eram uma situação para Casa Abrigo, né? Então, fica essa coisa de um fala que é, outro fala que não é, e a Casa Abrigo diz não, não é, mas aí o pessoal diz sim, é. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Nas nossas reuniões no GT da Rede, que é um grupo, né, de profissionais que atendem mulheres em situação de violência e todo mundo que lida com essa questão aqui em Salvador, Bahia, a gente sempre tem essa tecla, né? Quem é que tem razão? Alguém precisa ter razão. Como se resolver isso, né? O perfil dos filhos com idade de até 12 anos, aqui, e lá até 16. E aqui aceitam meninas maiores de 12, não meninos. Porque meninos, o que a gente ouve dizer é que meninos é complicado, porque às vezes tem essa coisa da sexualidade, né? E aí, às vezes, querem namorar com mulheres que estão lá dentro, e aí tem essa. Aí proibiram, só meninos. Eu acho que tudo isso é para a gente pensar, né? O perfil das mulheres usuárias, entre 25 e 40, nível médio de escolaridade, a mesma coisa. A única diferença é que lá são estrangeiras. É uma coisa que a gente também tem que pensar. Por que são as estrangeiras que estão nessas casas lá? Quer dizer, são mulheres que não têm nenhum apoio, né, não têm família, então só resta a elas irem para esses serviços. Né? Obrigatoriedade da denúncia para permanecer no serviço. Está aí um ponto que eu considero um dos mais importantes. Elas dizem assim, nos dois lugares, não precisa fazer a denúncia, não. Pode chegar aqui que a gente acolhe essas mulheres. Mas aí depois... mas depois, no outro dia, a gente conversa com elas, porque é necessário. Por quê? Como é que elas vão estar aqui sem essa denúncia, que é necessária para se encaminhar toda a burocracia, digamos assim, né, para ela continuar caminhando na rede. Então, mas a gente sabe também que, por outro lado, tem muitas mulheres que não estão a fim de denunciar. E isso deve ser respeitado. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa fundamental da gente pensar. É um nó mesmo que eu sempre vejo nas nossas reuniões e tudo, e a gente precisa pensar sobre isso. Porque a mulher, ela sofre violência de várias maneiras, né? Encaminhamento dos casos, profissionais de referência e plano de acompanhamento sem protocolos, aqui. E lá tem um que chama PAI, engraçado, chama PAI. Esse plano, que já vem daquela secretaria e que passa de serviço por serviço, observando a vida dessa mulher dentro desses serviços, né? Regras de funcionamento e horários. Aqui tem controle de contatos com familiares, ligações. As mulheres aqui têm horário para ver televisão, têm horário para ir dormir. É toda controlada, os horários. E lá, a única coisa que tem horário para refeição. Aqui as mulheres não podem sair da casa. Lá elas podem sair, elas vão trabalhar, vão passear. Lá elas fazem tudo. Só tem que observar a zona que chama lá zona de risco, que é algo também que não é assim aleatório. É uma zona que é definida pelos organismos que estão, né, próprios para isso. Então eu perguntei, entrevistando uma das profissionais do centro de emergência, ela me disse: Cândida, essas mulheres não saírem dessa casa, isso é loucura. Isso vai deixar essas mulheres loucas. Ela disse que, para ela, isso é inadmissível, né? Então, é uma outra coisa para a gente pensar. Isso é sério. Responsabilidade das mulheres.
as mulheres aqui lavam roupa, limpam os quartos, e lá também. E lá, além de tudo isso que elas fazem, elas ainda saem para trabalhar normalmente. Né? Pegar filho na escola, outras regras da casa. Lá, aqui não pode trancar quarto, não pode ter celular, não pode fumar. Ainda que eu entrevistei mulheres que tiveram lá e falavam que elas fumam, como o quarto delas está separado, elas fumam de noite. Né? Não pode, mas elas fumam de noite. E lá até a entrega da chave já estão dando, né, do quarto, porque diz que é complicado dar a chave do quarto. Em relação às crianças, aqui tem oficinas pedagógicas, tem oficinas lúdicas lá, tem oficina de acolhida, assembleia, atendimento psicológico, frequência das crianças na escola. Aqui não pode, quer dizer, essas crianças elas ficam dentro dessa casa o tempo inteiro. Não. Não pode. Não pode. Não pode. Porque diz que os pais podem seguir e aí descobrir. Tem toda uma história. E lá não. Lá a primeira coisa que faz é colocar o menino numa escola próximo ao serviço. Né? Inclusive, tem uma junta oficial de escolarização no município para fazer isso. Agora, também tem uma questão. A criança, passando de um para o outro, serviço para o outro, ela também está mudando de escola muitas vezes. Também tem essa coisa negativa. Nossa, vai acabar. Pronto. Para o desligamento, planejamento entre profissionais e usuárias, né? E tem o grande apoio da família aqui, né? Porque elas estão no lugar delas, né? na cidade delas, e lá não. Lá elas estão, né? Só tem o profissional e as usuárias. Aqui, elas vão para outros municípios, né? Se vê muito, assim, precisa se afastar, o cara não pode nem sonhar de onde você está aí. Leva para outro estado, leva para outro município, assim. E vão, normalmente, saem, e aí vão fazer trabalhos mal remunerados, né? Lá a mesma coisa. E como elas lá não têm família, muitas vezes elas se juntam, mulheres que estão saindo ao mesmo tempo, para morarem juntas. Depois que desliga, aqui acompanha com telefonemas e lá também. Né? Só que lá diz que elas não gostam de, como tem um serviço, outro, não gostam de ficar, de onde ela saiu, ficar ligando. Tem que ligar o último que ela saiu, para não fazer uma relação de afeto, de ligação. Ela tem que viver a vida dela. Encaminhamento a programas de trabalho, renda e moradia. Aqui se busca para onde elas vão o apoio dos CRAs, CREAS, Centro de Referência, né? E lá, eles, durante o processo dela dentro dessas casas, eles buscam uma melhor formação laboral, porque já que lá elas podem sair, elas podem buscar, né? E tem isso aqui, como elas não podem sair, elas ficam paradas, elas não podem buscar nada enquanto elas estão dentro dessa casa. Né? E aí, eu perguntei como é que elas avaliaram a experiência de ter permanecido da casa. Aqui elas disseram que foi importante, né? Sempre falam isso, que estava no momento de desespero, não tinha para onde ir e tal, mas assim, se sentiam prisioneiras. E lá elas falaram que foi importante também, mas que foi difícil. A conclusão que chegamos e que a gente vê sempre é que é uma experiência que não é nada agradável para as mulheres. Não é nada agradável. Né? Está acabando já. Certo. Então, o que a gente vê... Pode passar essa, porque aí pode demorar. Sim. Então, se a gente pensa esse modelo sequencial de casas aqui para Salvador, a gente pensa que é importante ter... os pontos positivos desse modelo sequencial é que você tem uma formalização, você tem uma garantia de que essa mulher ela vai estar passando, ela vai estar tendo a atenção, ela vai estar sendo, né, ela vai estar tendo essa atenção. E o ponto negativo é que a impressão que dá é que essa mulher ela está tendo sua vida, né, determinada. Então, assim, o que a gente precisa? Da necessidade das escolhas dessas mulheres. Oportunizar, dar mesmo oportunidade para essas mulheres escolherem o que é que elas querem. Né? E a gente vê que, aqui, principalmente aqui em Salvador, nossos serviços são muito frágeis, nossas redes são muito frágeis, e aí isso complica muito. Né?
Então, precisa da busca do equilíbrio entre os objetivos desses serviços, né, de acolhimento e as realidades dessas mulheres, né? Bora acabar. Através de propostas mais flexíveis, né? Eu acho assim que é urgente a gente pensar esses modelos de casa-abrigo. Urgente. Porque os seus princípios adotados estão se confrontando o tempo todo, porque as casas-abrigo elas estão se formando, se constituindo a partir das próprias experiências dentro das casas-abrigo, né? Então, embora se saiba a melhor forma de desenhar o modelo de casa-abrigo, como ela está em constante processo de construção, é preciso combinar o que propõe a casa, que realmente precisa dar segurança para essas mulheres, e com respeito, né, para ser um bom princípio para essa reflexão e concretização dessa casa. Tentar casar essas coisas. E aí a gente vê a dificuldade, né? É isso, gente. Obrigada. Ok, obrigada, Cândida. Então, a gente continua agora com a Hermilde Silva, né, e que tem 20 minutos. Por favor. Não, vou ficar por aqui mesmo. Bom dia. Já faz parte do protocolo, né, agradecer, mas eu queria externar realmente a minha felicidade de estar aqui, né, com vocês para problematizar algumas situações, e principalmente relacionada a essa mesa, sobre a rede de proteção à mulher. E acho que é um tema fundamental, principalmente nesse contexto que nós estamos vivenciando, né, que tanto nos desafia de pensar algumas propostas, mas também de consolidar estratégias e formas de resistência. Então, o meu lugar de fala aqui ele está centrado nas discussões sobre a rede de proteção à mulher, principalmente relacionada à percepção dos profissionais que atuam nessa rede aqui em Salvador, a partir da minha pesquisa de mestrado que foi realizado nos CREAS, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. E aí vem a questão, né? Ora, os CREAS da assistência, faz parte do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência, da Lei Orgânica. Então, qual é essa articulação, então, com a violência contra a mulher? E aí foi também um ponto de discussão e de defesa, digamos assim, na minha dissertação, que é de dizer e afirmar e reafirmar que o CREAS eles fazem parte da rede de enfrentamento à violência contra a mulher, conforme a própria orientação da rede de enfrentamento à violência da Secretaria de Política para as Mulheres, e também pensar que, estrategicamente, os CREAS eles podem se configurar como um importante espaço de identificação de situações de violência vivenciada por mulheres. Até porque, aqui em Salvador, a gente só tem um único centro de referência especializado, que é o Loreto Valadares. E nós temos, então, 5 centros de referência de assistência social, que estão, de certo modo, distribuídos em locais estratégicos. Por exemplo, a região do subúrbio, que tem uma dificuldade, digamos assim, geográfica de acessar o centro, que é onde fica localizado o Centro de Referência Loreto Valadares. E lá tem um CREAS, que poderia, de certo modo, estar articulando, estar fazendo parte, né, dessa rede de atenção e de proteção a mulheres em situação de violência. Então, o centro, o CREAS, que é da onde as discussões vão partir aqui, eles fazem parte da rede, mas não constitui um centro, digamos assim, especializado de atendimento apenas a situações de violência, né? Ele é da área da assistência, mas entre as suas demandas pode chegar situações de violência doméstica e familiar. E aí, a proposta, inclusive, de pensar sobre a rede de proteção é interessante porque o próprio texto da Lei Maria da Penha vai dispor sobre a assistência à mulher em situação de violência, né? E essa assistência nada mais é do que a integração de todos os poderes e instituições, não apenas as instituições do âmbito policial e do âmbito jurídico. A gente tem que pensar nas políticas de assistência, de saúde, nos serviços que compõem essas políticas de saúde, de segurança pública,
Porque aí é uma forma de fato, a gente estar implementando aquilo que, de fato, a lei veio no sentido de inovar. Não do ponto de vista de ampliar o conceito de violência, mas também de criar novos paradigmas de enfrentamento, incluindo, inclusive, atores que até então, no imaginário, não eram envolvidos na problemática, no fenômeno da violência contra a mulher. E aí, nesse sentido, vou me seguir aqui, porque senão eu vou acabar falando demais e acabo deixando alguns pontos aqui que é interessante para a gente discutir, sem ser discutidos. Então, pensando tanto na Lei Maria da Penha quanto a própria Política Nacional de Enfrentamento à Violência, a política ela vai dizer a necessidade de criar e articular a rede, né, de enfrentamento no sentido de proporcionar assistência qualificada, integral e não revitimizante à mulher. E aí é que é o ponto, digamos assim, o nó crítico dessa situação, que muitas vezes a própria noção de rede, a forma como ela é articulada, remete à própria fragmentação das políticas públicas da forma como ela é criada aqui. Então, a noção de rede apresentada pela política nacional, ela corresponde a uma atuação cotidiana de diferentes serviços e instituições, em um trabalho conjunto e de múltiplos profissionais. Então, a atuação em rede ela pressupõe a diversidade de instituições, e aí, portanto, eu reafirmo o CREAS, e é evidente diálogo entre os serviços e seus agentes, como assim requerer também o conhecimento das instituições parceiras, dos atendimentos que essas instituições propõem e disponibilizam, e o que essas instituições oferecem, bem como conhecer como funciona a dinâmica institucional e as suas funcionalidades. Então, o objetivo da articulação da rede é evitar a chamada rota crítica, que eu acho que foi um ponto bastante discutido aqui já na mesa anterior e também na fala de Cândida, dá para a gente trazer alguns elementos para discutir isso, que é os caminhos percorridos pelas mulheres na tentativa de romper com a violência, ou seja, dos diversos profissionais, dos diversos serviços que essas mulheres elas têm muitas vezes que frequentar, né, percorrer caminhos, digamos assim, que muitas vezes contribui para fragmentar, para, de certo modo, estabelecer uma certa descrença nesse sistema de proteção e também de dizer assim, deixar de forma menos resolutiva situações que poderia de forma ágil, que não, digamos assim, levasse tanto tempo para ser realizado. Então, essa chamada rota crítica, ela aqui em Salvador ela é bastante problemática, digamos assim, e não só aqui em Salvador, né? As próprias pesquisas do Observe têm alertado essa situação de que essa fragilidade de articulação da rede não constitui uma realidade, um desafio apenas na rede de proteção às mulheres em Salvador, mas em um conjunto de cidades, de regiões. Só que aqui em Salvador, que é a minha experiência mais, digamos assim, mas a minha lida direta com a realidade de Salvador, durante uma pesquisa de implementação da Lei Maria da Penha aqui em Salvador, a partir das delegacias especializadas de atendimento à mulher, eu presenciei uma situação de uma mulher que tinha ido até uma das DEANs aqui registrar uma ocorrência. No atendimento, o policial disse que ela teria que ir até o IML para a realização do exame de corpo de delito, e falou que ela tinha que ir de imediato porque precisava ainda estar com algumas marcas, os sinais da violência sofrida. Então, a mulher ela saiu da DEAN de Brotas, do Engenho Velho de Brotas, foi até o IML, só que quando chegou no IML, os policiais não atenderam porque disse que ela precisava de uma guia, que não tinha sido emitida pela delegacia. E aí, no mesmo dia, ela saiu do IML, que fica lá de novo, próxima região do centro da cidade, e retornou para o Engenho Velho de Brotas para pegar esse papel assinado para retornar para o IML. E aí é que a gente fica evidente, muitas vezes, não só a falta de conhecimento das próprias burocracias existentes para a rede, mas também do que é necessário, e muitas vezes não é nem o despreparo profissional, mas é muitas vezes um descuido mesmo. Porque são profissionais que já trabalham nessas instituições há um certo tempo. Provavelmente não foi a primeira situação de violência atendida. Então, o que a gente percebe é que é um verdadeiro fluxo migratório, até porque, e aí também entra a discussão sobre a casa, os serviços da rede aqui eles são localizados em locais distantes. A gente tem a DEAN
A gente tem a DEAN no Engenho Velho de Brotas, vai ter a DEAN de Periperi, aí tem o IML, que fica na região próxima ao centro, aí tem o Loreta Valadares, que é o centro de referência, que fica na região próxima ao centro, que aí vai ter a Vara, que é em outros locais, a Defensoria Pública, que é em outro local, e aí fica uma verdadeira, digamos assim, peregrinação dentre os serviços, e não só dentro dos serviços, mas dentre os profissionais. Porque muitas vezes as mulheres elas são atendidas no mesmo serviço, mas profissionais diferentes. E muitas vezes reforça a necessidade dela ter que estar relatando novamente as situações de violência, que contribuem, inclusive, para a revitimização. Então, dos achados da minha pesquisa, né, e dos discursos desses profissionais do CREAS sobre a articulação da rede de proteção, eu observei que um dos enfoques dados por esses profissionais consiste justamente numa discussão que eu acho que precisa ser problematizada, que é na dificuldade das mulheres romperem com a situação de violência. Então, eles apresentam duas situações, né, que as entrevistadas foram mulheres. Elas apresentam duas situações. A gente tem uma dificuldade quando se trata da articulação da rede, porque as mulheres elas têm uma dificuldade de denunciar e de romperem com o ciclo da violência, e a gente tem também uma certa dificuldade dessas mulheres acessarem os sistemas de proteção, seja por uma questão burocrática, seja pela morosidade que os serviços têm. Só que o que eu acho que é interessante a gente pensar é que, muitas vezes, a forma como isso é pronunciado não leva em consideração que uma coisa acaba trazendo consequência para a outra. Então, a morosidade dos serviços, muitas vezes, contribui para que as mulheres elas criem uma certa resistência, além de várias outras complexidades, como relacionadas à questão econômica, emocional, afetiva, mas também uma resistência de estar procurando determinados serviços. E aí, das outras discussões, que eu acho que também é interessante a gente pensar, é de como os profissionais eles também têm incorporado, e não só os profissionais, mas também as mulheres que acessam esses serviços, têm incorporado um discurso, mas que, na verdade, não é só um discurso, mas representa uma realidade da dificuldade de articulação dessa rede, e que, muitas vezes, acaba remetendo a uma descrença mesmo, de que não funciona, de que a rede ela não está funcionando. E aí, um dos discursos ditos por uma das nossas entrevistadas, ela disse: para a gente é um desafio saber que existe a lei, mas ela é morosa e, muitas vezes, ela não atende a contento, porque ela não dá respostas com brevidade, porque a questão da violência ela tem que ser emergencial. Então, não ficar esperando um prazo para chamar. Então, tem que ser uma coisa imediata. E esse é o grande desafio. Então, essa realidade apresentada por uma das nossas entrevistadas, ela inclusive remete ao que o próprio relatório da CPMI da violência, lá em 2013, estabeleceu. E essa pesquisa ela foi realizada em 2015, início de 2016. Então, ainda mostram a dificuldade de fato, estar articulando e estar criando ações, de fato, eficazes sobre isso. E ainda sobre a rede, uma das nossas entrevistadas ela vai discutir que ela sente uma fragilidade na intersetorialidade entre os serviços. E eu acho que essa fala dela é bastante emblemática para a gente pensar de como, muitas vezes, as articulações entre os serviços não têm se dado de forma institucional, mas pessoal. Eu sou uma assistente social que trabalho no CREAS e conheço uma assistente social que trabalho na Vara, e aí a minha relação, o meu encaminhamento muitas vezes não se dá a relação institucional CREAS e Vara, mas a minha relação pessoal, por amizade, por conhecimento externo, a assistente social que trabalha lá na Vara. Então, a fala dela foi nesse sentido. É um desafio fazer um trabalho mais articulado, porque existe o trabalho aqui, existe o trabalho de outra instituição, mas podia ser mais articulado, ter uma integração maior. E assim, o que eu percebo nos encaminhamentos é que, se a gente tem uma relação pessoal com as pessoas que trabalham nos outros órgãos, a gente consegue as coisas mais rápido. E essa relação deveria ser institucional e não pessoal. E aí tem um texto de Vânia Pazinato, que ela faz uma discussão, que ela fala sobre as micro-redes, que, apesar de ser uma importante estratégia, a gente tem que ter cuidado, porque
quando a gente torna a relação pessoal, se por um determinado período aquele profissional deixar de fazer parte daquela equipe profissional, então a gente perde, digamos assim, a articulação, dispersa. E principalmente em um contexto que as instituições estão sendo marcadas por descontinuidade nos contratos. A forma de contratação desses profissionais tem sido por tempo determinado. Então, a gente vai ter desde os REDAs aos contratos terceirizados, que aí vai ter digamos assim, um fluxo muito constante de equipes profissionais. E isso, inclusive, é uma situação que a gente tem que pensar, porque determinados serviços, diante dessa precarização das formas de contratação, e não só de contratação, se a gente pensar nos recursos humanos, mas também nos recursos institucionais, é também a gente pensar que, muitas vezes, as próprias instituições de proteção às mulheres, a permanência, a continuidade dessas instituições tem sido uma incógnita. O Viver é um exemplo emblemático disso. O Viver é um centro de atenção a pessoas em situação de violência sexual, aqui de Salvador, que nós tínhamos 2 unidades em funcionamento. No início desse ano, a unidade que funcionava no Periperi, ela foi fechada. E ela foi fechada. Sim. Não. O atendimento psicológico das pessoas individualmente. Eu queria saber se é verdade, se não é verdade, como é. Bota isso no debate. Bota no debate. Agora, essa discussão do Viver vai para a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, fica na Secretaria de Segurança Pública, ela já tem sido, digamos assim, não é de agora, ela já vem tido uma discussão. A Secretaria de Segurança Pública, ela não vê o serviço Viver como um serviço que deveria ser dela, porque a segurança pública está muito centrada na questão policial. Só que aí a Secretaria de Direitos Humanos vai dizer, sempre teve na Secretaria de Segurança Pública, então por que agora vai vir para cá? Sim. Articulado, inclusive. Mas acontece que no direito humano você é uma secretaria que até um estuprador teve que sair. Um secretário que já sabe que estuprou, tem prova, etc. É mentira? O nome dele? Todo mundo conhece. Lembra o nome dele? É recente, né? Então, e aí o Serviço Viver representa isso, essa descontinuidade, muitas vezes, do próprio serviço, da existência do serviço, que a unidade de periferia ela foi fechada, a gente só tem agora uma unidade, que é a unidade do IML, em funcionamento, e que também corre o risco de ser fechada, porque os contratos dos profissionais que estão trabalhando lá hoje vencem no início de 2017. E, inclusive, eu aproveito a oportunidade para parabenizar a ação contundente do Ministério Público e da Defensoria Pública em relação do movimento feminista e de mulheres aqui de Salvador, para levantar e responsabilizar o Estado, não apenas pela continuidade do serviço, mas da qualidade, porque a forma como o Viver está funcionando hoje é totalmente precarizada. A gente só tem 1 ou 2 assistentes sociais trabalhando, 1 ou 2 psicólogas atuando. E aí, voltando também para a discussão dos CREAS, porque aí acabei entrando na discussão sobre Viver, um balanço que a gente pode fazer da atuação dos CREAS no tocante à violência contra a mulher em Salvador é que há uma interlocução com o Centro de Referência Loreta Valadares, principalmente no acompanhamento sistemático com profissionais do serviço social, da psicologia, pedagogia e direito, mas também pensar que os CREAS eles apresentam um importante instrumento de identificação da violência de gênero. Por quê? Muitas das demandas que chegam até o CREAS, levadas pelas mulheres, se relacionam mais diretamente às questões, digamos assim, relacionadas aos filhos das mulheres. E aí, durante os atendimentos com os profissionais, é que se percebe que aquela mulher ela está, sim, em situação de violência de gênero. E isso reflete, inclusive, a própria ética do cuidado que Firmiani retornou aqui, né, de quem são as pessoas responsáveis digamos assim, pelos encaminhamentos familiares ou pela relação para com os filhos.
Então, e é no CREAS que isso é identificado, porque muitas vezes as mulheres elas já procuram o Centro de Referência Loreto Valadares, sabendo que lá é um centro especializado de atendimento à mulher. Então, a porta de entrada, digamos assim, é de fato a demanda da violência de gênero. E no CREAS não é necessariamente a porta de entrada, mas os profissionais identificam que existe. Até porque a violência de gênero ela perpassa e, infelizmente, tem sido muito renitente nessa sociedade. E aí, já finalizando, é notório a gente pensar e juntar esforços para oferecer respostas mais completas e adequadas para as usuárias dos serviços e programas e das políticas sociais, que implicam um entrosamento entre agentes e o compartilhamento de informações sobre o funcionamento das instituições. Então, não é só eu saber que o CREAS existe, que o Loreto existe e que a DEAN existe, mas saber de como é que funciona, como é a lógica de atendimento daquela instituição, até para quando as mulheres elas acessarem essas instituições, esses serviços, elas já conheçam, elas estejam empoderadas do ponto de vista da informação. E, por se tratar de um fenômeno muito facetado, interdisciplinar, as demandas de acolhimento às mulheres em relação de violência extrapolam os serviços criados exclusivamente para esses tipos de atendimento. E este é o ponto principal para a defesa de uma rede articulada, para que os procedimentos realizados por um conjunto de instituições não sejam interpretados como obstáculo ou uma burocracia excessiva. E aí eu retomo um pouco o desafio proposto na minha fala logo no início, que a redução do papel social do Estado ele vai comprometer diretamente a garantia das políticas, não apenas do ponto de vista da gestão ou de um governo. Porque o que nós estamos vivenciando hoje não se trata de um projeto de gestão ou de governo, é um projeto de sociedade, né, onde os ideais, digamos assim, conservadores e neoliberais têm retomado justamente no sentido de, digamos assim, dar mais vida ao patriarcado, de retomar a discussão que parecia já ter sido superada, digamos assim, de que o privado é político. Então, o que nós estamos vivenciando hoje é justamente disso. Então, nós temos desde uma perspectiva que tem afetado não só a qualidade e a quantidade dos programas e serviços, mas também relacionada aos investimentos públicos em um contexto caracterizado pela redução dos gastos sociais, que a Jussara Prá diz que a gente nem deveria interpretar como um gasto, mas como investimento, né, nessas áreas, e que a gente vai ter uma união desse discurso burguês que está tendo implantar de goela abaixo, né, com o patriarcal, que vai justamente convergir para o distanciamento entre os direitos conquistados e a sua materialização. O que pode vir, com certeza vem, é reforçar o descaso em relação às políticas para as mulheres. E aí a ofensiva conservadora e neoliberal, com as respectivas contrarreformas do Estado, representam para os movimentos sociais, especialmente para os movimentos feministas e de mulheres, um período de mudanças, tanto na sua identidade organizativa, quanto também tem exigido novos esforços para pressionar o poder público em relação à garantia dessas políticas, dos programas e das ações. Eu acho que esse é o objetivo e a finalidade principal dessa jornada, da gente sair aqui com algumas perspectivas, digamos assim, de algumas estratégias a serem tomadas em conjunto para fazer, digamos assim, frente e resistência a esse cenário devastador que nós estamos vivenciando. Eu acho que eu extrapolei demais minha fala, mas... Bem, não podia resistir, fechando sua fala, fora Temer. Nós continuamos com a Tatiane Oliveira. Obrigada. Então, gente, bom dia, né, ainda. A proposta da minha fala era apresentar um pouquinho uma pesquisa que a gente realizou lá na Paraíba, enfim, que pela fala de Hermildes, assim, já dialoga em muita coisa, né? Então, assim, acho que pode ser uma realidade de muitos lugares aqui no Brasil. Essa pesquisa foi realizada pela Cunhã, Coletivo Feminista, que é uma organização feminista lá da Paraíba, em parceria com o Marias, que é um grupo que eu coordeno junto ao Centro de Referência em Direitos Humanos lá da UFPB, e o Observe, né, daqui, o Observatório da Lei Maria da Penha, ligado aí, que está sediado no NEIM.
A pesquisa chama-se Uma Análise sobre a Resolutividade dos Serviços de Atenção às Mulheres em Situação de Violência de 5 municípios do estado da Paraíba. Na verdade, a pesquisa foi muito provocada pela participação da Cunhã, junto à Reancave, que é a rede de atendimento lá da Paraíba, né? E uma certa inquietação com o funcionamento dentro da rede das instituições que compõem o sistema de justiça. Pode passar, por favor. Então, assim, o objetivo foi analisar o que a gente, enfim, apontou como a resolutividade de 9 serviços da rede, né, no estado da Paraíba, com base nas determinações enfim, nos procedimentos e normas da Lei Maria da Penha. Tu pode voltar só um pouquinho? Essa ideia de analisar a resolutividade, e eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, foi tentar entender um pouco como é que essas instituições do sistema de justiça atuavam dentro da rede de atendimento, de forma a dar encaminhamentos, enfim, forma de efetivar mais ou menos as suas tarefas, sabe? Dentro da determinação da lei, em relação às mulheres em situação de violência doméstica. Os objetivos específicos foram conhecer o funcionamento e a estrutura desses serviços, né? Subsidiar com dados de realidade as ações da Reancave, e aí, assim que a pesquisa terminou, foi feito um seminário de apresentação, foram convidadas todas as instituições que participaram e foram pesquisadas, inclusive a que se negou a participar, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Divulgar os serviços, subsidiar o movimento de mulheres e feministas no monitoramento da rede, que esse é um aspecto importante também, né? Pouco se monitoram as ações dentro das instituições do sistema de justiça. Se tenta, não é que pouco se faz, não é que pouco se consegue, porque são instituições muito herméticas, que não compilam dados, que não registram dados, que não se importam, inclusive, em registrar os dados, muito sucateadas, por exemplo, lá na Paraíba. A Defensoria Pública está bem longe de ter a atuação dada aqui, a gente nunca teve concurso público, né? A atuação dos defensores e das defensoras são muito, muito complicadas, pouca formação em gênero. A gente tem ainda uma defensora, que é a doutora Fátima, né, Firme, que ela está sempre aqui, ela está sempre tentando, mas é isso, é uma pessoa sozinha dentro do sistema, tentando, né, enfim, fazer as coisas funcionarem, e às vezes não é possível. E identificar percepções de 10 mulheres que vivenciaram situações de violência sobre os motivos de permanência ou rompimento. Tá? Eu não vou focar muito nesse, porque ele não sai da rede, porque a rede integra a percepção dessas mulheres, eu vou falar um pouco, mas aí a minha ideia era focar um pouquinho nas instituições de justiça e nos resultados. Pode passar, por favor. Onde é que ela foi realizada? Os municípios escolhidos foram João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita, Cabedelo e Lagoa Grande. Eu não sei dizer Campina e Lagoa Grande, mas Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo fazem parte dos 100 municípios no ranking do Mapa da Violência que mais matam mulheres. Os serviços que foram investigados. A proposta seria, né, as DEANs de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Cabedelo. Santa Rita e Cabedelo são da região metropolitana de João Pessoa, né? Cabedelo é um porto, né, que é o início ali da Transamazônica. A Delegacia de Polícia da Lagoa Grande, que não é uma DEAN, mas foi uma demanda interessante por causa do trabalho da Cunhã com algumas mulheres da área rural. 2 defensorias públicas, que são a de João Pessoa e a de Campina Grande, e 2 juizados especializados, são os 2 únicos do estado, que é João Pessoa e Campina Grande. A metodologia foi o seguinte: 8 pesquisadoras foram capacitadas, participaram de formações pela Cunhã para a realização dessa pesquisa. Elas são jovens mulheres participantes de movimentos sociais. Então, a gente tinha da Marcha Mundial de Mulheres, do Levante da Juventude, de um movimento de cirandeiras, enfim, a gente tinha várias meninas que participam dos movimentos sociais, foram formadas para trabalhar na pesquisa, né, e especialmente para que essa reflexão viesse de mulheres que vivenciam as realidades nesses espaços, né? Os instrumentos foram alguns questionários e observação livre. O que foi feito foi o contato com as organizações, né, com as DEANs, com as defensorias e com os juizados. Foram feitos 2 questionários, um para entrevistar as mulheres que usavam esses serviços, outro para entrevistar os profissionais desse serviço, e um roteiro de diário de campo. Elas passaram 2 meses dentro desses serviços, fazendo um diário de campo, uma observação, né? E, além disso, foram feitos 2 grupos focais de oficinas com mulheres de Campina Grande e de João Pessoa no Centro de Referência da Mulher. Pode passar, por favor.
A ideia de resolutividade, na verdade, a resolutividade é um conceito muito trabalhado na saúde, né? E assim, e eles trabalham com mais ou menos como esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de referência para avaliar o que seria resolutividade, que é qual a capacidade que essas instituições estão tendo de dar resolução, enfim, de dar algum tipo de encaminhamento, algum tipo de fechamento em relação às demandas das mulheres, né? E aí a gente adota esse conceito trabalhado na saúde, trabalha com a ideia de uma satisfação das mulheres, no caso, o sistema de referência e contra-referência que a Armilde já colocou, que é realmente muito problemático, né? O sistema de justiça trabalha sozinho, assim. A defensoria fala com a DEAN, fala com o juizado fala com a DEAN, e assim poucos conversam com o CREAS, extremamente o centro de referência toma frente, né, da mulher. Há poucos diálogos em relação aos CREAS, por exemplo, a outras instituições relacionadas à ciência social. O que acontece é que elas encaminham para a justiça, mas a justiça não dá retorno de volta, sabe, para as instituições. Acessibilidade ao serviço, formação dos profissionais do serviço, necessidade das mulheres em relação ao que elas estão procurando, né? E adesão aos encaminhamentos. Está errado, encaminhamos, tá? Perdão. E aí a gente fez os questionários com esses blocos de questão. Então a gente tentou monitorar um perfil socioeconômico, e assim ficaria muito longo trazer tudo. Então vou passar algumas bem rápido só para dar uma ideia, tá? Um sobre o atendimento e funcionamento do serviço, nível de satisfação da mulher atendida, adesão ao encaminhamento que eles dão, né, e a formação dos profissionais. Em geral, o perfil socioeconômico são mulheres negras e pardas, que ganham até um salário mínimo, né, que não tem a escolaridade é baixa. Enfim, é o perfil das mulheres que estão em todas as pesquisas relacionadas à violência doméstica e familiar. As DEANs, pode passar. Foram entrevistadas 27 mulheres, né, a predominância eram de jovens, seguidas de mulheres adultas, né, enfim, mulheres negras, pardas, essa morenas e misturada, porque a gente colocou no questionário a autodeclaração, né, com a sua cor, raça, etnia. Então, a gente incluiu todas as graduações de cores que foram colocadas por elas, né. No seminário, a gente fez uma discussão bem interessante sobre a questão da autodeclaração e tal. O estado civil, casadas, separadas, enfim, é mais ou menos o perfil que eu falei antes. Pode passar, porque senão a gente vai demorar. A maioria são católicas e evangélicas, ou seja, a religião cristã ela prevalece bastante. A escolaridade geralmente é baixa, né? Pode passar. Motivo da procura ao serviço. Em geral, ameaças de morte, tomadas de bens, agressão de familiares, violência física seguida de agressão. A casa é o lugar, né, da violência, e os agressores, companheiros e ex-companheiros, ex-namorados. Na análise total, nenhuma mulher sofreu só um tipo de violência. Essas violências, né, são o tempo todo, enfim, bem articuladas. Os profissionais das DEANs foram 21. 4 delegadas, delegados, escrivãs de polícia, agente de investigação, psicóloga, policial, motorista, um agente de telecomunicação, porque, de repente, você perguntava as profissões e vinha uma... E aí a gente depois descobria que algumas delegacias, por exemplo, a pessoa pegava um familiar para ir trabalhar porque não tinha pessoal para trabalhar na delegacia, sabe? Existiram situações desse tipo. Auxiliar de serviço, servidor público, a raça, predomina pardos e morenos na autodeclaração, enfim. É aqui que eu queria chegar um pouquinho, né? A gente fez a análise desses serviços. A de Alagoa Grande ela não está aqui porque houve um pouco de dificuldade de acessar a delegacia na hora da observação. Então, a gente tem João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo e Santa Rita. A gente fez uma análise geral situando o que a gente colocou como potencialidades e problemas e desafios, né? Porque a proposta era um diálogo com a REANCAB e com as instituições, a fim de dizer, olha, a gente identificou tais problemas e a gente está colocando como um desafio aqui de como que a gente vai superar, enfim, tentando fazer um diálogo e promover um pouquinho mais de... algo mais proativo nos resultados da pesquisa, né? De potencialidades. O atendimento reservado na DEAN de João Pessoa, tempo de atendimento, respeito aos direitos humanos das mulheres, procedimentos em acordo com a LMP, com a Lei Maria da Penha, atendimento humanizado, enfim. O que, basicamente, a DEAN de João Pessoa, como ela, enfim, ela tem uma
uma estrutura já muito bem consolidada junto às secretarias, ela é muito bem avaliada pelas usuárias do serviço. Né? As delegadas têm formação, o atendimento é bem humanizado, há uma proatividade das delegacias na defesa dos direitos humanos das mulheres, dos eventos e tal. E os problemas eles são geralmente estruturais, poucos profissionais e relacionados aos policiais no cumprimento dos mandados de prisão, porque o que acontece é que é isso, né? Parece uma coisinha desestrutura toda a rede, né? Ela chega na DEAN, ela é bem atendida, é tudo encaminhado, a DEAN é muito célere, inclusive, na minha opinião, tem feito papéis que deveriam ser do judiciário, né, como, por exemplo, está citando, intimando os homens das medidas protetivas, mas fazem isso com a boa intenção de dizer que a gente quer a mulher protegida, porque o juizado ele passa meses sem intimar o homem, e se o homem está intimado da medida, ela não tem validade. Né? E aí, mas na hora dos mandados de prisão serem realizados, os policiais não querem prender os homens. Então, assim, houve algumas denúncias no sentido assim de que, mas ele não está em casa, a moça, ele está aqui dentro. Mas eu não vou entrar na casa, ele não quer sair. Aí, sabe, inventam desculpa, fala que não achou o homem. Assim, as mulheres reclamaram muito que quando a polícia chega, eles inventam todo tipo de justificativa para dizer que não encontrou o homem para ser preso. Né? Tem, inclusive, uma denúncia recente em Santa Rita, que é essa cidade, de que o policial chegou lá e escondeu para o cara a arma que ele estava usando, um pedaço de pau, alguma coisa para bater na mulher, e disse que não achou o pedaço de pau. Sorte foi que as vizinhas tinham visto, que escondeu uma coisa assim, sabe? E aí a gente conseguiram colocar a denúncia para frente. E a falta de formação. A de Campina Grande, a única potencialidade é o atendimento reservado e o tempo de atendimento, que eles consideram rápido. Só que a gente problematiza o que é o tempo de atendimento e o que é atendimento. Né? Para essas mulheres, na maioria das vezes, o atendimento é rápido, porque ela não ficou muito tempo esperando na sala de espera, foi atendida rápida e saiu de lá com algum papel. Né? E foi bem atendida, foi escutada, porque esse foi assim, é impressionante como esse é a palavra. Eu fui escutada, me escutaram, eu pude falar, conversaram comigo. O acolhimento foi assim essencial para uma avaliação positiva delas em todos os serviços. Problemas e desafios. Estrutura inadequada. A DEAN de Campina Grande ainda solicita testemunha para poder registrar, né, a ocorrência, mesmo que a Secretaria de Segurança já tenha, acho que é uma resolução que foi publicada, já publicou uma determinação de que não se exigissem as testemunhas. Né? Procedimentos lentos e demora nos encaminhamentos e a ausência de formação em gênero sempre muito frequente. Deixa eu correr, porque é muita coisa. Santa Rita, de novo, potencialidades, acolhimento e escuta. Mas a ausência da delegada é muito frequente, as mulheres têm que retornar no dia seguinte o tempo inteiro para registrar o boletim de ocorrência, porque não tem delegada, não tem profissional lá. Poucos profissionais demoram atendimento e a ausência de privacidade. Que acontece muito isso, as avaliações dela. Você foi bem atendida? Foi ótimo, foi muito rápido, mas foi reservado? Não. Aí umas se importam, o ser reservado é algo que importa para a avaliação delas, as outras já não se importam. Sempre varia muito, sabe? Que eu acho que assim, uma avaliação que a gente fez foi que, às vezes, varia muito por causa do tipo de violência que ela sofreu, né? O contexto em que aquela mulher vive. Ela mora com 20 pessoas dentro de casa, ela não se importa de não ser reservado. Então, existem essas relações. Cabedelo foi um mistério. 2 meses, quase nenhuma mulher chegou lá. Tipo, 1, 2. Não, as mulheres não iam para a delegacia. As que foram, falaram que foram bem acolhidas, e, inclusive, uma das delegadas pediu para que uma das pesquisadoras levasse a mulher para um serviço de referência, botou no carro, levou, porque não tem, assim, é perceptível que assim que podem contar com alguém, o cara dos serviços gerais atende primeiro, sabe? Porque não tem profissionais para atender. E aí a gente foi discutir um pouco a localização, a estrutura, além de ser precária, a localização é totalmente escondida. Cabedelo é na região metropolitana e ela é uma área de porto, de praia. Né? Então, as mulheres não acessam a delegacia de lá. Tá? A gente conseguiu dados sobre Cabedelo para fazer uma reflexão a partir daquele do sistema de Sinan, da saúde, né? Do Sinan, que notifica a violência doméstica, e aí deu para perceber que as mulheres de Cabedelo são todas atendidas, acabam sendo atendidas nos serviços de João Pessoa e não nos de Cabedelo. Defensoria Pública.
Eu vou passar um pouquinho os dados, gente, porque o perfil é o mesmo, tá? Pode passar. Motivo que levam as mulheres da Defensoria Pública não é a violência doméstica familiar. A porta de entrada é realmente muito a DEAN, até porque a Defensoria ela não tem uma prática de defesa das mulheres. Nas defensorias lá, os defensores atuam somente na defesa dos homens, né? E os pedidos as procuras são para pedidos de pensão, separação e divisão de bens, né? Quando elas estavam lá na Defensoria Pública de Campina Grande, se você puder passar, por favor. Pode passar mais uma para eu já ir para Campina Grande. Uma das pesquisadoras que passou lá 2 meses, por exemplo, disse que não chegava nenhuma mulher em situação de violência doméstica também na Defensoria em Campina Grande. E ela ficava parada e os profissionais disseram que não, o estagiário dizia que não, o defensor dizia que não tinha, que não tinha, que não tinha. Aí, depois de uma reunião, a gente pensou, a estratégia é o seguinte, vamos procurar as mulheres que chegam lá. Quase todas tinham. Só que elas vão procurar os alimentos, e a Defensoria não tem condições nenhuma de identificar que aquelas mulheres estavam passando por um processo de violência doméstica, porque é completamente invisibilizado. Não é só invisibilizado, é ignorado por eles. Eu preciso entrar com a ação de alimentos, então não me interessa se ele te bateu ontem, né, ou se ele te violentou de alguma forma. Sim. Mas a pesquisa, se ela é, por exemplo, de 5, 6 anos para cá, não tem uma só defensoria que não saiba que tem que ter um serviço especializado. Lá mesmo na Defensoria da Paraíba, eu estive há 4 anos falando para todos os defensores públicos de todo o Estado como é que você identifica naquela demanda um conflito de violência doméstica. Então, assim, o problema é que há um problema sistemático nas defensorias e, enfim, nas outras instituições também, que é um tema que eles não gostam, os profissionais não gostam de trabalhar. Por quê? O conflito de violência doméstica dá mais trabalho de resolver, requer outras habilidades. Então, por exemplo, o defensor da área de família se queixa muito quando tem uma audiência de alimentos referente a uma situação de violência, porque tem uma série de elementos que, para ele, assim, se não fosse situação de violência, a audiência era mais rápida, o processo era menos complicado, entendeu? Então, assim, a gente precisa tirar esse estigma um pouco também, estigmatizar isso dentro da defensoria, Sim. porque é um problema sério. Sim. Enxergar, existe, eles sabem, mas assim, pula essa parte, para já chegar logo, porque eles acham que assim, não, se eu resolver o problema dos alimentos e da separação, a área de violência vai vir a reboque. Não, é o inverso. É isso que é perceptível, que não é eu não sei que ela não passa por isso. Não vou dar atenção a isso. É uma escolha política da Defensoria. Exatamente, é secundário. Tanto que não possui núcleo. Eles exigiam que tinha um núcleo, a gente tentou procurar um núcleo, não achou. A pesquisa é 2015, firme, 2014, 2015. É de agora, não é de muito tempo, não. Não tem equipe multidisciplinar, enfim, o básico, né, demandas de violência não chegam à defensoria, que foi isso que foi o problema. E quando a gente orientou as pesquisadoras a irem procurar essas mulheres, localizou, conseguiu um monte para fazer a entrevista, né? Você pode voltar para João Pessoa. A de João Pessoa, na verdade, tem um núcleo dentro da DEAN, mas quem fica lá era uma estagiária. E aí foi muito interessante as reflexões, porque a estagiária de direito trabalhava com as extensões de direitos humanos dos grupos da gente lá. E ela foi assim extremamente referenciada pelas mulheres como uma escuta adequada, mas assim poucas mulheres entram em contato com ela, porque era uma estagiária, numa tarde só, fazendo o trabalho que acabava não sendo de estagiária de direito, necessariamente, porque ela tinha que encaminhar para uma triagem dentro do outro prédio da Defensoria, né? E, enfim, ou seja, na verdade, que a gente tinha ausência de defensores e defensoras dentro da DEAN para fazer o atendimento, né? Problemas, enfim, insuficiência de recurso, inexistência de acompanhamento, ausência de formação, ausência junto às DEANs, exceto da estagiária, né? Que fez um trabalho muito bom, diga-se de passagem, que ela foi extremamente elogiada, e ela foi entrevistada como profissional também, e a entrevista dela é muito legal, as percepções dela em relação à violência doméstica e as peculiaridades são muito sensíveis. Pode passar, por favor? Vou fechar agora. Juizado. O juizado é rápido porque o juizado de João Pessoa proibiu a gente de entrar. Alegou que a pesquisa que a gente ia realizar era de controle externo, era controle externo do judiciário, que era inconstitucional, o que é um grande absurdo,
É um grande absurdo, porque, enfim, é uma instituição pública, democrática, em tese deveria ser transparente, né? As decisões judiciais têm que ser públicas, e ela proibiu a entrada da gente. Pode passar? Então, em Campina Grande, o perfil das mulheres é o mesmo. Pode passar, por favor. Os motivos que levam as mulheres é exatamente a violência doméstica, né? Porque, como é o juizado, é realmente o foco. E elas já separam, porque o juizado lá não é misto. Então, quando se tem demandas, né, que tem a ver com a violência doméstica, mas não se trata do crime, elas vão para a defensoria. Pode passar, por favor. O atendimento humanizado foi uma análise positiva no juizado de Campina Grande, mas inúmeros problemas. Quando a gente apresentou a pesquisa, uma das analistas do juizado levantou, confirmou, fez uma denúncia, disse que é um problema, elas têm que comprar papel higiênico, água para recepcionar as mulheres, não tem nenhum tipo de recurso, um número enorme de processos para os juízes darem conta. Inexistência de atendimento da equipe, e a equipe que tem, às vezes faz atendimento, ela divide a competência com a vara de família, ou seja, é quase impossível, né? Pode passar, por favor. Enfim, João Pessoa, por que a gente conseguiu analisar? Ela proibiu a nossa entrada, mas a gente localizou no centro de referência mulheres que foram atendidas lá, e aí a gente entrevistou essas mulheres. E aí eu queria terminar com a leitura que eu acho que tem muito a ver com... A pesquisa foi publicada nesse livro, né, que vai lançar mais tarde. E aí, pode passar para ver se tem alguma coisa? Tá, algumas conclusões, bem rápidas. O sistema de justiça não sabe lidar com as peculiaridades relacionadas à violência doméstica, nem com a perspectiva feminista, isso ficou bem nítido, né? É uma ausência total de vontade política do Estado de equipar essas instituições, né? Então, é uma estrutura inteirinha desconectada com a vontade política de melhorar a situação das mulheres, porque é desde as gestões dessas instituições até os profissionais que estão lá. E que a gente interpretou como uma resistência mesmo à perspectiva feminista da Lei Maria da Penha. E aí, como o evento Eu Denunciei Agora, tem uma fala de uma entrevistada sobre o juizado de João Pessoa, que ela fala exatamente isso, e essa foi uma reflexão que a gente fez bastante, porque a ideia é sempre denuncie, denuncie, denuncie. A gente estimula diariamente todas as instituições que trabalham com isso, estimulam que a mulher denuncie a violência, né? E aí, na hora que ela chega na rede, ela tem que lidar com esses problemas, né? E aí, essa moça que foi entrevistada, ela fala o seguinte, ó. Sinceramente, eu digo a você, do fundo do meu coração, eu, como vítima, como mulher que sofri e sofro até hoje, a gente não pode esperar nada dessa Lei Maria da Penha. Que a gente tenha ajuda de alguma forma, enquanto o judiciário não mudar a maneira de agir. Porque é muito fácil nos eventos, na televisão, você vê, denuncie, não se cale, procure a delegacia, procure não sei o que lá. Mas são esses órgãos que nos fazem passar vergonha, humilhação, desanimar, desacreditar que, na realidade, hoje a mulher vítima de violência doméstica, ela se apegue a Deus. A Deus ela se apegue, à justiça divina. Porque eu digo a você, a nossa justiça ela não funciona. Então, assim, as reflexões que ficam é de que esses problemas que a gente identifica na rede, né, que a Hermildes colocou e que aí casa muito com a pesquisa que a gente fez lá, elas são mais um processo de violência contra essas mulheres, né, e ela acaba sendo muito cruel porque a expressão política dos serviços em geral tem sido de que a mulher denuncie. Ela está sendo politicamente, socialmente estimulada a denunciar o tempo todo, o que está correto. A denúncia é uma estratégia política de combate à violência, mas ela não é recepcionada quando chega na rede. Obrigada. Então, com vocês, a palavra. A gente pode botar 2 microfones ou continuamos partilhando esse? Que a gente pode deixar um aí. Você diz seu nome, de onde você vem? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Flora Maria Brito Pereira, eu faço parte da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, no eixo da coordenação de enfrentamento à violência contra a mulher. E quando a gente fala de rede, e Cândida e Hermildes trouxe algo muito interessante, porque quando a gente tem a reunião da rede aqui em Salvador, a Casa Abrigo, profissionais da Casa Abrigo e profissionais do CREAS não se fazem presentes, né? Existe esse afastamento
da rede. Então, quando a gente traz a discussão do Serviço Viver, essa discussão é uma discussão que tem sido feita na rede. Mas a gente não sabe quais são as dificuldades que os profissionais e as profissionais do CREAS enfrentam com relação às mulheres que procuram o serviço, e muito menos a casa-abrigo. Então, tudo isso que Cândida revela aqui na pesquisa dela, a Secretaria de Políticas para as Mulheres ficou sabendo através de denúncias, né? Mulheres que foram atendidas no Centro de Referência de Feira de Santana e do Centro de Referência de Santo Amaro, fizeram reclamações com suas coordenadoras e essas reclamações chegaram a nós. Então, a partir disso, é que foi feita uma reunião com a Superintendência de Assistência Social, onde está alocado a casa-abrigo. E com essa, quando o Cândida fala assim, existe uma grade que divide os quartos das mulheres da área, né, de convivência, da área administrativa, essa grade teve que ser retirada recentemente. A superintendente se chocou, porque choca você saber que existe uma grade. Né? Então, algumas coisas estão sendo modificadas. Vamos ter mudança do imóvel, vamos ter mudança da equipe, vamos ter capacitação para a equipe, e isso está sendo discutido SAIS e SPM. Né? Então, depois a gente vai, na reunião da rede, até abrir todas essas resoluções, porque a casa-abrigo ela tem 20 leitos, são exatamente 20 leitos. Quer dizer, uma mulher com 5 filhos já ocupa 6 leitos. Tá? No PPA 2016-2019 não há previsão de aumento disso. Então, e ainda a gente ouviu boatos de que a casa poderia fechar. Né? Então, apesar de toda essa discussão que a gente ainda não sabe muito bem o que fazer com as mulheres em risco iminente de morte, a casa-abrigo ela ainda é necessária. Né? Quando a gente trata do CREAS, eu queria também trazer essa reflexão que faz parte da rede de enfrentamento. E nos municípios que a gente não tem centro de referência, porque a pesquisa foi em Salvador, né? Salvador tem um centro de referência, então, geralmente, quando a mulher vítima de violência chega lá, é encaminhada para o Loreto Valadares. Mas, nos municípios que a gente não tem centro de referência, quem atende as mulheres em situação de violência são os profissionais e as profissionais do CREAS. Mas aí é o que a gente lança de desafio e de questionamento, a capacitação. Né? Esses profissionais, essas profissionais não são capacitadas na questão de gênero, na questão mesmo do atendimento a uma mulher vítima de violência doméstica familiar. É outro desafio que a SPM tem se proposto a discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né, SJDHDS, Justiça, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, a gente está tentando essa discussão para também realizar uma capacitação para os profissionais e as profissionais do CREAS. Então, são os 2 grandes desafios que a gente tem. Porque esse afastamento dessas instituições faz com que, muitas vezes, não chegue até nós quais são os problemas que existem. Né? Obrigada, Flora. A gente pode ir fazendo blocos e deixa para o pessoal, como nosso tempo de debate ficou menor, a gente vai fazendo um blocão e depois... Lena, me perdoe, se alguém se levantou, depois a Lourdes. Lena, por favor. Tempo né? Bom, tem um ponto. Bom, primeiramente, fora Temer, mas primeiramente aqui também, parabéns, Defensoria, a zorra toda aqui que está acontecendo com essas pessoas, que eu não pude vir ontem, perdi, etc. Mas não vou ficar nisso, não. Foi falado por Hermildes, que é um projeto, sim, de sociedade, sem dúvida, é um projeto de sociedade. Não é um projeto de uma gestão, de um governo, sem dúvida. Agora, não chegará esta sociedade se não houver mudanças fundamentais na gestão. Em todas as áreas aqui, ficou visível, e é o que a gente vê o tempo todo, a ausência... A gestão tem que ser em rede, e não é só para a violência contra as mulheres. Eu acho que para cuidar de qualquer
contra idoso, contra menino, contra tudo. Tem que funcionar em rede. Agora, na violência contra as mulheres, eu acho que é pior ainda, porque tem essa ameaça o tempo todo e que tem essa fragmentação, como foi colocado. Eu me lembro, quando o Centro de Referência Loretas Valadares foi implantado aqui, havia uma equipe ali no centro e na SPM, que era o primeiro ano de funcionamento dela, que a gente modificou a lei de criação da SPM, e também colocou o centro dentro do organograma da prefeitura, porque tem vários centros que não sabem o que vai acontecer na próxima gestão, certo? Então, tem algumas mudanças que são de consolidação, para assegurar a consolidação, para assegurar a permanência. Então, o que a gente fez? Dentro do centro de referência, se criou, Flora trabalhou lá, inclusive, que aqui falou, e que está na SPM lá, e que está... se criou um setor, uma área específica, criou uma gerência, criou cargos, porque a gente ampliou com essa lei a área finalística, principalmente. Então, criou um setor que era exclusivamente voltado para a rede. Quem é baiana, que está aqui, que está nessa militância, deve lembrar, por exemplo, da articulação da rede, quando a gente vestiu aquelas gordinhas de Ondina, pela legalização do aborto, quer dizer, a gente ajudou, e teve, inclusive, polícia ali, porque a gente tem parceria dentro da polícia, né, Patrícia? Teve até viatura, que as pessoas de madrugada estavam lá vestindo as mulheres, etc. Né, companheiras de dentro da polícia. Enfim. Então, são mudanças extremamente necessárias, urgentemente necessárias. São mudanças porque você tem também a outra questão, que é esse rodízio. Quando você muda uma aliança aqui no governo, aí você tira, você vai em cima das equipes técnicas. No centro de referência mesmo, tinha pessoas concursadas, aliás, tem ainda uma lá ou duas concursadas que entraram naquele tempo, que foram capacitadas para aquilo, que dedicadíssimas, etc. As outras não conseguiram ficar, saíram mesmo, porque estava dificultando com a nova gerência, com a nova gestão da SPM. A outra coisa que esse setor de rede, vocês devem lembrar, a própria CPMI. A gente organizou e produziu um dossiê pela rede, entregou para as deputadas e senadoras que estava nessa CPMI da violência, e ali a gente tinha feito oficinas, já tinha feito visitas de surpresa. Eu quero lembrar aqui, com você lá, com a gente, no dia que a gente foi na vara, a gente encontrou uma mulher com um filho, certo? A juíza simplesmente não estava, umas 3 horas por aí, alguém ligou para a juíza, umas 3h30, sei lá, ela chegou, e essa moça estava lá há 1 ano esperando uma medida protetiva. Que nesse dia que a gente estava na CPMI, ela deu a medida na nossa frente, chamou, etc, etc. Isso foi a juíza da vara. Fora isso, a quantidade de processos, eu não sei quantos deram, 7.000, 4.000, de coisas que foram encontradas, porque também a própria CPMI esteve lá, por exemplo, na vara. A delegada que deu as informações na época, mostrando a ausência de viatura, a ausência das coisas, 2 dias depois foi demitida, porque tinha dado informações reais da situação, mas não foi uma pessoa desleal nem nada não. Eu acho que lealdade a um governo onde você está trabalhando significa cumprir a missão do órgão, acima de tudo. Então, são determinados procedimentos e determinadas medidas que dependem de criar gestões que possam levar à frente a construção desse modelo de sociedade. Eu estou falando demais, né? Eu vou correr aqui. Esses modelos de contratação, por exemplo, né? Esses modelos que estão em todas as dificuldades que foram, inclusive na fragmentação mesmo das coisas, na peregrinação, muda aqui, a menina foi, inclusive é desperdício de recurso, porque são pessoas que, quando tem a equipe capacitada, e a rede continua nessa coisa, quando funciona é a coisa pessoal de ligar. Ali no centro de referência havia uma reunião semanal, a articulação era imediata, para que as pessoas não chegassem lá tendo que repetir sua história em cada canto. Enfim, foi uma coisa que durou pouco, porque mudou, inclusive, as alianças, durou 3 anos e meio daquela forma, e aí desfez a equipe técnica. Então, são modelos
para uma nova sociedade que dependem de gestão, dependem de política, de uma reforma política que efetivamente impeça, inclusive, ações da administração que derrubam tudo. A vara, eu não vou mais nem falar, já falamos. Bom, enfim, eu vou parar porque... Ok, mesmo. Se lembra que a coisa da criação das varas foi, inclusive, puxada pela rede, mas puxada com algum esquema onde, dentro daquela SPM, dentro daquele centro de referência, pela área da rede, aqui tinha uma reforma administrativa, uma reforma da jurídica, como é uma reforma da área de justiça, de tudo, criando varas, passava de 5 para 19, a vara de meio ambiente, e não tinha nenhuma. Já tinha um ano da existência da lei, a gente foi para a Assembleia Legislativa, a gente fez a proposta, a gente escreveu, a gente batalhou, fez advocacy, digamos assim, dentro dos gabinetes, e passamos uma tarde inteira lá, que o assunto foi só esse, e acabaram, a gente pediu 9 varas, claro que não ia dar, criaram uma, e é essa que está aí. Então, gente, tem a ver com gestão, sim, é uma questão de prioridade, e eu queria chegar nos outros, mas não vai dar mais não, porque eu já falei demais. Lourdes, por favor. Eu sou uma tagarela. A gente ainda faz, depois a Jussara, e mais 1 ou 2 inscrições, e aí a gente abre para a mesa. Ok. Não, é que eu gostei demais da mesa. Acho que foi uma mesa super articulada. E eu queria fazer alguns comentários. Para a Cândida, eu acho que ela mostra um pouco da minha preocupação anterior. Quer dizer, aonde que nós temos possibilidade de melhorar, se é que vai acontecer a permanência dessa política de abrigamento através das casas. Não é? Essas mulheres, que agora a Flora já dá uma notícia positiva, que já saiu a grade, né, que elas, mas elas não podem trabalhar, não podem voltar ao emprego. Geralmente elas são domésticas ou diaristas, etc., e elas têm que ser confinadas. Então, eu acho que essa é alguma coisa a ser pensada. A Hermildes, né? Lá na secretaria tinha sempre uma questão que os CRAS e CREAs, porque tem mais de 5.000, talvez seja a única política pública de assistência social que faça cobertura em todos os municípios do país, não é? Ou CRAS ou CREAs, às vezes até os dois. E numa oportunidade, numa discussão lá com a ministra Tereza, na época com a ministra Eleonora, a questão era uma ideologia familista, que não era voltada para a mulher. Não é? Então, havia, e aí eu reafirmo que a Flora coloca, havia uma demanda de qualificação da perspectiva de gênero. Se isso está acontecendo, parabenizo, porque eu acho que é muito importante. Talvez nem se precisasse, já que é uma precariedade, né, os recursos são parcos, poderia reforçar isso, mas se necessariamente houvesse essa mudança de natureza e de sensibilização, de compreensão, que a violência contra as mulheres ela tem uma especificidade que não é a questão da família, e que muitas vezes a mulher fica subsumida nessas questões, né? Então, é só uma observação, mas eu acho que o seu trabalho mostra que há avanços, o que eu fico bem contente. Né? A Tatiana, né? Tatiana, eu não sei se... Tatiane, desculpe. Não sei se teve continuidade, mas a DEAN em João Pessoa foi criada em 1986, então ela tem 30 anos. Não sei se ela parou. Sônia Germano, que era vereadora, Joselita e eu fizemos um projeto, fomos negociar com o Wilson Braga lá na chácara dele. Finalmente foi criada a DEAN. Então, vejam, uma instituição que tem uma institucionalidade há 3 décadas e que ainda comete essas questões que você traz aqui, a esperança fica muito escassa, né? Fica muito escassa. Por quê? Porque não só a precariedade, apesar dessa estagiária do direito, né, mas se colocasse, por exemplo, na DEAN, farão estágio de direito, 50% dos estudantes da UFPB, ou das outras instituições que tem lá, e mais não sei quantos do serviço social, e mais não sei quantos outros da pedagogia, das ciências sociais, sejam lá, aí poderia ter alguma coisa. Porque lá em Brasília, alguns juizados especiais funcionam com a permanência de estagiários de 6 meses, sobretudo das instituições privadas. Não é? Então, eles trazem uma contribuição. E eu acho que a instituição pública, a universidade pública, que oferece ensino público, gratuito, deveria
dar para esses alunos o encargo de fazerem o estágio para devolver alguma coisa para a comunidade. Então, eu achei a sua pesquisa super interessante, depois eu vou ver o livro, não é? Porque me interessei, e dizer que é um pouco decepcionante, né? Pensar que uma instituição tão antiga, apesar de ter essas cinco outras cidades que você trabalhou, e que ainda tenha, não é, essa deficiência e esses problemas, porque 3 décadas já era para ela ter dado uma melhoradinha, né? Ok. A Jussara, por favor. Oi. Bom, eu queria só, aproveitando o que foi colocado na mesa, que também compartilho com a Lourdes, que foi bem esclarecedor para nós, e fiquei pensando algumas coisas. Nós saímos já no processo do ano passado da elaboração do que seria o 4º Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, onde essas questões... E eu lembrei do que nós tínhamos como projeto, né, o pressuposto. Mais direitos, participação e poder para as mulheres. Fiquei pensando o que nós capitalizamos nesse tempo todo, como é que nós estamos capitalizando. Nós, feministas, que é o que me parece, pelo que a gente está discutindo aqui desde ontem, nós voltamos a um ponto de partida, só que com muito mais bagagem. E eu diria, o que a Drude Dahlerup fala da massa crítica, que é pelo menos 30%, que eu diria que tem que ser muito mais que isso hoje, nós teríamos que pensar, eu acho que fazer quase que a lição de casa. Na lição de casa, pensando o que nós temos, por exemplo, proposto nesse tempo todo. Lembrei que a questão da violência entrava, que nós tínhamos que ver a contribuição dos conselhos, que nós tínhamos que ver as estruturas institucionais, que nós tínhamos que ver o sistema político, como é que nós, mulheres, entramos nesse sistema político. O sistema político não é só o sistema formal, ou aquele lá do legislativo, do executivo, do judiciário, quer dizer, o judiciário sim, mas o sistema político é o sistema de poder. Eu acho que fica muito claro quando você diz, mas a moça ali da assistente social falava com a outra assistente social. Eu me lembro que eu falei para a Lícia Pérez uma vez, Lícia Pérez, o Conselho dos Direitos da Mulher é você. Tu és o conselho. E ela ficou horrorizada e queria me matar. Isso há muitos anos atrás, logo que os conselhos tinham sido criados. E alguns anos depois ela me disse, tu tinhas toda a razão. O conselho era eu. E eu me preocupo muito com aquela distinção que a gente faz na ciência política entre política de governo e política de Estado. E parece que nós estamos reféns à política de governo. Essa política de governo vai entrar dentro da magistratura, vai entrar na defensoria, né? Vai entrar na universidade, ou seja, nós temos o reitor ou um grupo na reitoria, a gente vai conseguir mais ou menos ou nada, dependendo disso. Então, me preocupa muito isso, que, inclusive, uma das propostas era a criação de um Sistema Nacional de Política para as Mulheres, tipo SUS ou tipo SUAS, que, pois é, isso aí é uma coisa... Da 4ª conferência. Me preocupei, eu remeti, porque eu venho retomando o que nós estamos fazendo nas conferências, anexando coisas que vêm aparecendo como emergência, mas nós não conseguimos avançar a partir nem do que já era no passado problematizado. Então, quando você falou a questão até, acho que me citou do investimento social, acho que nós temos que, de uma perspectiva feminista, fazer com que os governantes se deem conta que não se faz gastos com mulheres, mas se faz um investimento social nas políticas públicas. Então, isso aí fica tudo que eu entrego para a mesa como preocupação de como é que nós vamos capitalizar. Eu acho que nós estamos no momento de capitalizar, porque nós temos um acúmulo considerável de construção. Isso aqui tudo está dito. Eu acho que a gente tinha que fazer uma limonada muito bem feita desse evento, para que a gente pudesse, desse evento, tirar essas questões todas para soltar na rede. Nós temos a rede hoje. Na rede nós podemos fazer horrores. Nós temos que pegar essa rede a nosso favor. Então, só concluindo, que eu sei que... e aí uma outra questão que me ocorreu também, vocês falando. Nós não temos só um paradigma que nós temos que combater, que é do patriarcado. Nós temos um paradigma que é do patrimonialismo. Vejam bem,
e que é o pior de todos, porque nós não vamos poder trabalhar com a questão apenas do patriarcado sem o patriarcalismo. Acho que teremos, e esse evento que ocorre agora, esse golpe que ocorre agora, deixa muito evidente para nós que é uma vitória do patrimonialismo, aquilo que o Raimundo Faoro chamou com toda a propriedade do patronato brasileiro, das elites do poder, que ficaram alijadas por um tempo e voltaram com toda a força. E isso, contra nós, é muito problemático. Então, eu penso que nós temos, e aí eu gostaria só de fazer algumas reflexões, pensar no uso do tempo com relação às mulheres, que é uma coisa super importante que as feministas estão levantando aí, que a divisão sexual do trabalho está implícita ali. Esse uso do tempo vai interferir no nosso próprio papel como mulheres, na própria questão da violência que nós consideramos sendo consideradas propriedade dos homens, como dizia o Código Napoleônico, como diziam as ordenações filipinas e como dizia o direito romano, que são os 3 fundamentos do Estado moderno do ponto de vista legal, né, que vieram lá da Revolução Francesa. Por isso que eu comecei a minha fala ontem. O controle do gasto público que está visto na Constituição. Quer dizer, por que tem que gastar numa coisa e não em outra? E a PEC agora está nos dando um exemplo desse patronato, desse patrimonialismo que está conseguindo garantir o seu prédio aqui em Salvador, de 31 andares, mesmo que vá contra tudo e contra todos, e contra toda a questão ecológica, ou seja lá o que se possa chamar. A questão das políticas de inclusão, que nós não podemos mais pensar em política de inclusão sem que seja seguida de autonomia para as mulheres e cidadania. Então, nosso combate, o enfrentamento à violência, ele tem que ser pensado do ponto de vista da autonomia das mulheres. E aí, quando a Lourdes fala na questão da casa-abrigo, ou quando vocês falam que tem cerca, que tem cadeado, quando você compara a Espanha e com Madrid, nós temos o Instituto da Mulher que em nenhum momento ele arrefeceu. Acho que nós teríamos que ver que nós temos que pensar também, e muito seriamente, na institucionalidade, né? Então, porque o Instituto da Mulher... Eu sou fã número 1 do que acontece na Espanha e sei do peso que tem o Instituto da Mulher. Então, concluindo, né, nós teríamos que indagar, talvez, e esse seja o caso mais importante, tentar indagar como é que nós vamos mudar ou transformar a lógica hegemônica do poder, porque na lógica hegemônica do poder, nós, mulheres, não temos espaço e não teremos espaço nunca. Será que mais mulheres no espaço de poder, que eu digo no espaço de poder, qualquer espaço de poder, elas irão alterar alguma coisa? Elas irão alterar a subordinação? E qual é a qualidade dessa inclusão? Então, a reflexão que vocês estavam falando, e eu comecei a lembrar da conferência, eu cheguei a lembrar que o que nós temos que pensar também, né, 2 coisas fundamentais, concluindo, que eu sei que o tempo já é pouco. O efetivo posicionamento das mulheres nas esferas de poder também requer modificar atitudes tradicionais e nós, mulheres, eu sempre digo que ninguém consegue ser coerente 24 horas por dia. Nós fomos formadas numa carga tal que muitas vezes nós estamos discriminando sem perceber, né? Então, acho que veja bem que a mesa de vocês me deu toda essa possibilidade de começar a pensar ali. Bom, o que nós temos que... Por último, tá? Uma mudança na cultura de gênero que ainda é tradicional quanto aos papéis e expectativas em relação às mulheres, e que são disseminadas, explícita ou sutilmente, aí vem a minha grande preocupação, na mídia. As novelas fazem isso com muita propriedade, atingindo o país inteiro, as mulheres do país inteiro, nas relações interpessoais, que nós vamos ter que... O pessoal é político, aquela coisa que a gente voltava, ao que nosso corpo nos pertence, todos aqueles slogans do feminismo que foram muito importantes, e nas instituições.
A mídia, as relações interpessoais e as relações institucionais. E aí eu acho que fecha com o que vocês estavam dizendo. Desculpem o tempo aí, mas o que vocês me suscitaram durante a sua exposição foram essas questões, que são mais dúvidas que qualquer outra coisa. Ok. Obrigada, Jussara. Olha, nós estamos já com uma hora um pouquinho avançada, mas como eu ainda tinha dito que mais alguém podia se colocar, Marcinha está me olhando assim com... Não houve manifestação, eu vou passar para a mesa. E Hermildes primeiro, tudo bem? Deixa eu passar para cá. 5, 3, 4. Certo. Vou tentar ser breve. Então, vou trazer uma fala aqui da Lourdes Bandeira, que ela disse que bom que há avanços, mas, na verdade, o que eu percebi é que há mais desafios do que avanços. E aí perpassa desde essa lógica familista, que aí também remete ao que Flora trouxe, quando ela diz que o pessoal do CREAS, né, os profissionais do CREAS não têm participado da rede, mas também porque esses próprios profissionais, muitas vezes, eles não enxergam a violência, elas não enxergam a violência como uma demanda para assistência. Então, há um foco, há uma falta de reconhecimento, digamos assim, de que a violência contra a mulher ela perpassa todo um conjunto de políticas e de ações. Então, muitas vezes, dentro da assistência, a violência é vista como não lugar. Né? Aí retoma a própria ideia das discussões dos serviços especializados. Se tem o Centro de Referência Loreta Valadares, então essa discussão tem que ser feita e discutida lá. E aí, quando a gente vai para o interior, realmente é muito mais complicado, porque a gente não vai ter não só um centro de referência especializado, como a gente não vai ter uma delegacia especializada, como a gente não vai ter vara, como a gente não vai ter, muitas vezes, defensoria pública. Então, vai se tornar ainda mais fragilizado e ainda mais fragmentado, digamos assim, esses atendimentos. E aí uma outra discussão é, inclusive, a própria lógica da assistência, não só do ponto de vista de uma perspectiva familista, porque a própria assistência, a própria política diz lá da matricialidade sociofamiliar, mas também de como essa política ela tem sido incorporada pelo próprio Estado, com a ideia do paternalismo. E aí vai juntar um monte de ismo e vai dar a confusão que a gente está vendo aí. Vai ser patrimonialismo, paternalismo, patriarcado, patriarcalismo, e aí vai fazer, digamos assim, essa soma de ismo que compromete e muito. Em relação à Lena, quando eu falei da questão do projeto de sociedade, não é necessariamente relacionado... Claro que a gente tem aqui vários projetos de disputa. Mas, por exemplo, quando a gente tem uma PEC que estabelece aí o limite de gastos de 20 anos, não se trata de uma questão que vai acontecer nesse governo, é a longo prazo. É nesse governo que está aqui agora, mas nos próximos que vão entrar. Então, esse projeto de sociedade que eu discuti aqui é de como o Estado, através de seus diversos representantes, tem incorporado determinadas perspectivas e construído, inclusive, um projeto hegemônico, tentando construir um projeto hegemônico diante. E aí a gente, enquanto feminista, enquanto movimento social, tem justamente que fazer frente a essas situações e mostrar resistências, porque, digamos assim, o nosso projeto societário é totalmente diferente desse que está tentando ser imposto. E aí pensar também na questão da gestão em rede, da intersetorialidade, claro, e a influência política nas equipes técnicas, que aí é muito complicado, porque a gente vai ter, desde a falta de capacitação profissional, mas muitas vezes a gente tem uma capacitação, mas teve uma rotatividade entre outros profissionais que não necessariamente passaram por essa capacitação. E aí, na verdade, é uma soma de complexos, digamos assim. Né? E por isso que aí eu retomo novamente, na verdade, a gente tem mais desafios, muitas vezes, quando começa a problematizar determinadas realidades, do que necessariamente avanços. E eu acho que minhas considerações é isso. Eu acho que eu consegui, pelo menos, tentar transitar aqui entre uma coisa e outra. Obrigada. Tati. Então, em relação à delegacia, ela tem 30 anos. Né? Essa foi uma análise que foi feita e que a conclusão é a mesma que se dá em relação às instituições. Tenha 30, tenha 2, é de que depende de quem está no governo. Então, entra um governo conservador, sucateia as DEANs,
As dendas já chegaram, já chegou lá em João Pessoa, pelo menos, que não é que tem 30, mas já chegou a ponto do homem correr lá dentro para matar na mulher lá dentro. E a gente não ter policial para segurar o cara, entendeu? Então, assim, são situações complicadas. Aí entra um governo mais à esquerda, aí ele investe politicamente. Aí tem as nomeações dos delegados. Tem delegado que passa em concurso recente e aí, de repente, está lá na capital. E assim, e as ligações, sabe? Então, assim, politicamente é muito complicado para os organismos, né, nessa mesma discussão de não é de Estado, é uma política de governo, então entra governo sucateita, governo investe. O atual, por exemplo, inclusive a despeito das análises das mulheres, que na conferência, que isso também é muito complicado, né? Na conferência estadual, por exemplo, era quase 100% das mulheres do interior dizendo não tem delegacia no interior. E aí é analisado pela conferência com muito bate-boca, mas ficou as duas, de que estava havendo interiorização das delegacias. Porque esse governo resolveu, nos últimos meses, abrir mais 5 delegacias em 5 locais. Mas aí depois vai vir outro governo, aí o governo não vai querer mais a DEAN ali. Enfim, a gente fica nessa agonia. É uma agonia, né? E aí a gente tem dependido do que, inclusive, a Hermildes falou, das relações pessoais e do compromisso pessoal de algumas. Então, por exemplo, a doutora Maísa, que é uma delegada maravilhosa, extremamente compromissada, está desde a década de 80, inclusive, trabalhando com violência doméstica, ela faz um esforço sobre-humano para fazer aquilo funcionar, para proteger as mulheres. Mas se vai entrar outro governo, e aí a doutora Maísa sai? Uhum. Seja, se é que a gente dissesse de esquerda ou direita, bem independente. Quer dizer, uns porque vão priorizar a mulher e tomar a delegacia, os outros porque não priorizam festa, quer dizer, fica esse jogo político, não é? De interesses que a personalidade patrimonialista, como veio Exato. Sara, patriarcal e patrilinear, como diz a Hermildes. Ela proposta, e é isso. Porque as mulheres não estão nos espaços de poder. Uhum. Quando a gente fala mulheres não estão nos espaços de poder, não é só no Senado, uhum. Não é só na Câmara dos Deputados. Elas não estão. Veja quantas ministras tem no Supremo Tribunal. Agora tem a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Eu não falei ontem, mas eu vou falar agora, desculpe. Também não dá tudo para a gente colocar tudo no texto, né? Eu fico opinando nessa. Mas eu peguei o voto que na verdade começou dia 9, depois terminou dia 11, dia 12 de fevereiro de 2012, da aprovação da Lei Maria da Penha no Supremo, da constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E é extremamente interessante os discursos que os ministros falaram, por que eles aprovavam. E tem um paradoxo super grande. A Rosa Weber não, mas, por exemplo, o Gilmar Mendes, o próprio Roberto Fux, eles têm uma ideologia familista, que eles apoiam a ideologia familista, mas eles aprovaram, menos mal. Mas mostra toda a contradição, quer dizer, eles aprovaram muito mais para dar uma resposta para a sociedade do que de uma convicção, do que porque eles acreditam que a lei ainda é bem importante, ou porque eles têm entendimento da questão de gênero ou do feminismo. Porque está, inclusive, o Gilmar Mendes, eu não tenho aqui a fala que eu recordei, o Gilmar Mendes diz, não, porque crianças e mulheres têm que ser tuteladas. Quer dizer, é um discurso que se contrapõe ao próprio ato dele aprovado. Quer dizer, é um paradoxo, né? Então, é isso mesmo que nós temos. As mulheres, duas, coitadas, entre aspas, assim, não diminuindo, mas dizendo só, né? Estão lá no meio daqueles narcísicos que batem boca noite e dia, para ver quem aparece mais da mídia, porque a TV Justiça fica aberta lá, né? E cadê as mulheres? Então a gente não tem força política, porque eles estão ali, eles têm o poder, eles têm a patrilinealidade, o patrimonialismo. A gente tem que retomar o dono do poder do favor e reler para ver como essa questão se atualiza hoje na nossa sociedade. Desculpe, mas eu fico... Não, imagina.
Imagina. Eu já até terminei, inclusive. Obrigada, Tati. Cândida, a gente está no fechamento. Eu vou falar bem rapidinho. Que bom que a gente ouve essas, né? Porque eu acho que está todo mundo muito... Eu mesmo, assim, estou pensando, né, várias coisas, eu pensei, anotei tudo, um monte de coisa aqui, mas assim, ficou uma coisa muito, muito forte. Né? Até porque, quando eu estudo a Casa Abrigo, eu fico pensando em como solucionar algumas questões que a gente vê que as mulheres estão ali porque não tem outra solução. Quer dizer, é isso que a gente quer para as nossas mulheres? Que elas vão para a Casa Abrigo porque não tem outra saída? Não é possível que elas vão ser tratadas, que nós seremos tratadas dessa maneira, né? Então, uma coisa que Jussara fala, que temos acúmulo de construção, né? Mas como capitalizar isso? Né? Estamos vendo esse cenário aí tenebroso mesmo. Temeroso e tenebroso. Mas o que é que a gente vai fazer? Né? O que é que a gente vai fazer? Vamos pensar agora o que é que a gente vai fazer enquanto feministas, que está nessa luta, enquanto estudiosa, enquanto de comunidade, de mulheres de comunidade. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente precisa fazer? Eu estou muito ansiosa, assim, porque essa luta da gente, a gente não larga mesmo. A gente sabe que já faz parte da gente, a gente não larga. Exatamente. Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? É a minha pergunta, sabe? É o que me move agora. Né? Que a gente está vendo tudo, mas a gente precisa saber o que a gente vai fazer. A gente tem que se movimentar, ver qual é o espacinho mínimo que essa galera conservadoríssima vai vacilar para a gente entrar, o que a gente pode fazer. Só queria falar isso. Minha preocupação é essa. E não desanimar. Olha só, nós temos à tarde a mesa redonda Diálogo sobre a Rede de Proteção, a Mulher em Situação de Violência na Bahia, onde a gente continua essa discussão e realmente minha chefa já olhou ali umas 2 vezes dizendo cuidado, a gente não pode avançar muito, senão vocês precisam almoçar, descansar. Então, eu gostaria de agradecer, foi um prazer realmente, e nossa vontade é de continuar o debate. Então, acho que a coordenação do evento, estou olhando para as duas agora, assumiu um lugar estratégico de pensar o que fazer com essa discussão e como, né, levar esse debate à frente, como socializar essa discussão. Acho que um grande encontro nacional de quem trabalha na rede de enfrentamento e de quem está pensando as políticas nessa área seria muito importante, num momento difícil de conseguir recurso e tudo mais, mas, enfim, a necessidade e, viu, Firme? Eu estava olhando para ela, ela está com a cara no celular e eu olhando fixamente. Então, obrigada a vocês por terem ficado fiéis até o momento e a gente retorna às 2. Conseguia subir. Ele fez um desafio. Ele disse que as mulheres deveriam fazer um dia de greve nacional, de mobilização nacional. Mas assim, não é só aqui ou ali. Sim. As mulheres do Brasil. Aí, eles iam ver a força e vocês, com certeza, falariam o Brasil. Se a gente conseguisse, né? Tipo, a 100%, se conseguisse, pelo menos metade das mulheres brasileiras fazer um dia de paralisação, aonde que ele tivesse mobilização, ou então de não transar com os respectivos. Também, essa é a parte. Essa é a parte. Ok, gente. Muitas ideias pela frente. Então, até às 14.